muitos chefes de Estado, chefes de governo já chegam aqui na Itália a partir de amanhã. Javier Milei, Donald Trump, presidente Lula, o presidente Zelensky, temos também o próprio rei Charles III do Reino Unido. Então é necessário esse esquema de segurança, mas ao mesmo tempo é necessário respeitar a tradição, que é permitir todos os fiéis a chegarem perto do caixão do Papa Francisco. Aquilo que foi nos passado hoje é que tudo seguirá desta mesma maneira até a sexta-feira, e apenas às 7 da noite serão encerradas as atividades para que possa se organizar toda a missa do funeral, que acontecerá no sábado de manhã, antes do sepultamento na Basílica de Santa Maria Maggiore, essa que fica a 3 quilômetros do Vaticano, e o local onde o Papa Francisco pediu para que fosse enterrado, pediu para que esse fosse o local do seu descanso final. A gente vai ficar aqui durante todo esse período, inicialmente voltado para as tradições fúnebres, para todas essas questões relacionadas à lembrança do legado do Papa, antes de falarmos de conclave, que aí está previsto por volta do dia 6 de maio, com o seu início, com muitos cardeais chegando de diversas partes do mundo para escolher o próximo bispo de Roma. Mais de 100 cardeais já estão aqui na Cidade Eterna para acompanhar as missas, as homenagens do Papa Francisco e o seu próprio funeral, mas só saberemos o lado político que isso tomará mais para frente. Obviamente que estarei também aqui para acompanhar de perto esta importante decisão. Muito obrigado pelas informações, Luca Bassani. Vai voltando aqui para trazer informações, trazer mais detalhes para a gente. Para vocês terem uma ideia, né? Havia a previsão de que as despedidas aconteceriam hoje entre 11 da manhã e meia-noite, do horário da Itália, ou seja, 6 da manhã e 7 da noite aqui de Brasília. Na quinta-feira amanhã seria das 7 da manhã até a meia-noite de lá. E na sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite. Só que, diante dessa movimentação, com pessoas esperando 8 horas para passar em frente ao caixão do Papa Francisco, o Vaticano está estudando a possibilidade de estender esse horário, permitir que mesmo durante a madrugada as pessoas possam então passar e fazer essa celebração, fazer as suas despedidas. Eu quero aproveitar e conversar agora com o Manuir, José Mendes, que é reitor da PUC do Rio Grande do Sul. Reitor, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo por aqui. Eu gostaria de entender se, no seu ponto de vista, é logicamente que a morte de um Papa mobiliza muitas multidões, mas o fato do Papa Francisco ter sido muito popular, se aproximar demais, gostar de estar no meio das pessoas, faz com que mais gente queira, então, viajar, se deslocar e esperar tudo isso de tempo somente para passar em frente ao velório dele. Bem-vindo. Muito boa tarde, obrigado pelo convite, por estar aqui com todos vocês. O Papa Francisco representa uma grande liderança, não só para a Igreja Católica, mas uma liderança profética para um mundo em constante transformação. E o jeito de ser do Papa Francisco, muito orientado para as relações, para o diálogo sobre diferentes temas, fez com que ele se tornasse um líder muito conhecido, muito amado pelas pessoas, e isso faz com que, nesse momento de tristeza, né, e de sentimento de perda, as pessoas queiram, de alguma forma, se despedir, gerando, provavelmente, um grande fluxo de pessoas no Vaticano para acompanhar esse momento que é histórico. Cada Papa é único, mas o Papa Francisco é, sim, uma voz que teve uma atuação muito mais ativa, muito mais articulada com os meios de comunicação, com os setores políticos e com as diversas realidades do contexto mundial. Isso faz com que ele seja essa liderança agora muito reconhecida por tantas pessoas. Agora, reitor, quais são as características principais do Papa e o legado que ele deixa que provocam essa multidão ali à beira do Vaticano hoje? Eu diria que o Papa Francisco, ele tocou em alguns temas muito importantes e que foram muito referenciados em seus escritos, em suas encíclicas. Uma primeira delas é essa educação para a consciência ambiental, muito orientada por meio de um documento chamado Laudato Si, em que o Papa escreve esse documento, inclusive utilizado em instituições acadêmicas, para uma consciência ecológica e com um foco maior justamente na educação, para que tenhamos uma consciência maior com o cuidado com o meio ambiente e com o planeta. Depois o Papa também lançou, e fica como um legado,
o Pacto Educativo Global, lançado em 2019, em que o Papa enfatiza muito o papel da educação, o papel das famílias, o papel de cada pessoa no compromisso com as crianças, com os adolescentes e com os jovens para uma cultura da paz. E isso perpassou todas as suas falas quando ele falava diplomaticamente com políticos, com diferentes países, com autoridades de organizações, sempre tratando a temática da justiça, da paz e da ecologia integral. E poderíamos citar ainda um outro documento, né, Evangelho Gaudium, onde o Papa ele propõe uma igreja em saída, trazendo esses elementos de um Papa mais simples, um Papa mais próximo das pessoas, um Papa mais afetivo e querendo que a igreja assim fosse dessa forma. Então, falando muito mais dessa igreja católica aberta à renovação, a dialogar com a diversidade, uma igreja muito mais orientada à missão e à transformação social, e isso impactou profundamente não só o Vaticano, mas as igrejas católicas, né, a igreja como um todo, espalhadas pelas suas dioceses e paróquias, mas também as instituições educativas católicas, hospitais, escolas, centros sociais, orfanatos e tantas instituições que a igreja mantém. Esse olhar do Papa para essa renovação, para essa inserção mais afetiva no meio das pessoas, fez com que isso se tornasse uma marca do Papa Francisco, e isso faz com que, obviamente, ele deixa um grande legado, eu diria, como uma liderança profética, uma liderança servidora, e que nos deixa aí um legado, e com certeza um legado que permanece também para o próximo Papa, mas para a Igreja enquanto continuidade frente aos desafios que também são parte da sociedade e parte também da própria Igreja. E, reitor, o senhor administra uma dessas instituições e eu gostaria de saber se o adeus ao Papa impactou muito também da rotina das universidades e dos representantes católicos aqui no Brasil. Com certeza, o Papa Francisco, mesmo depois de uma melhora, né, no hospital, sabíamos que estava bastante fragilizado, mas depois daquela aparição no domingo de Páscoa, né, sabíamos que o Papa estava num processo de recuperação. Mas as instituições católicas aqui, sim, estão todas mobilizadas, né, com momentos celebrativos, em memória, em gratidão ao Papa Francisco, e trazendo, obviamente, à tona todos os seus escritos, seus documentos, o seu legado, e fazendo com que tenhamos, assim, uma corrente de orações e, ao mesmo tempo, de reconhecimento desse legado, e eu diria assim, um fortalecimento da nossa identidade como universidades, no caso, as católicas comunitárias, mas, ao mesmo tempo, como instituições que carregam, a partir do Papa Francisco, um legado de instituições mais abertas, mais conectadas com a sociedade, mais próximas dos problemas reais da sociedade e comprometidas com a paz, com a justiça e com a transformação social. Então, esta semana, de modo especial, está muito em sintonia com o Vaticano, com esse momento, né, em que nos despedimos do Papa, mas, ao mesmo tempo, eu diria, é um momento de gratidão pelo legado do Papa Francisco e pela força da própria Igreja, no sentido de também ter um compromisso com a transformação social, e esse compromisso que é um compromisso com a sociedade como um todo, para além da instituição católica. Reitor, na sua análise, de que maneira que esse legado, essas características do Papa Francisco devam prevalecer no próximo conclave? A Igreja, como organização, assim como qualquer outra organização, ela é uma instituição milenar e ela tem solidez, ela tem seus desafios internos, mas ela tem uma continuidade, e assim sempre foi. Então, eu acredito que o legado do Papa Francisco permanece. Obviamente que o próximo Papa terá outros desafios, e eu acredito muito numa igreja de continuidade, até pelos movimentos que o Papa Francisco fez, pelas escolhas que ele fez nos cardeais que estarão no conclave, e sabemos que os cardeais são também lideranças fortes, potentes, e que vão, com certeza, continuar esse legado do Papa Francisco e, obviamente,
dando respostas aos tempos que virão e que também são necessários outras respostas para além daquelas que o Papa Francisco deu até o momento. Então, muitos projetos do Papa Francisco foram iniciados, mas ainda não estão consolidados, e isso precisa, né, obviamente, ser continuado, e, obviamente, o próximo Papa também, eu diria assim, dará a sua tonalidade, o seu jeito de ser, mas, obviamente, a instituição católica, ela é perene, ela é consolidada, e, ao mesmo tempo, isso faz com que os projetos devam continuar, obviamente, sofrendo alguma adaptação. Manuir José Mendes, reitor da PUC do Rio Grande do Sul, muito obrigado por conversar conosco aqui no nosso 3 em 1. As portas estão sempre abertas por aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. Grande abraço, reitor.